Yo no sé ustedes, pero yo estoy quinterizado. Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 4, Caxias 0. Né? Voltei agora da Arena, por isso que o vídeo está saindo muito tarde, né? Cheguei em casa, ainda comi um negócio. Um jogo de pouca gente, pouco público, né? A torcida do Grêmio não tá empolgada, né? Não começou essa temporada empolgada, as contratações não dão essa margem aí de empolgação para ninguém. O ano passado muito menos, né? A campanha do Grêmio no ano passado muito menos, mas o jogo de hoje parece que deu um pequeno alento, esquentou um pouquinho o sofrido coraçãozinho gremista. E acho que a maior esperança se chama Gustavo Quinteiros. Claro que é muito cedo, assim como era muito cedo para ficar preocupado, para terra arrasada, quando né, a gente fez aquele primeiro jogo mais truncado, mais feio, mais estranho, também não é motivo para, meu Deus, ninguém segura o Grêmio, tá tudo certo, não tem nada de errado, não é para tanto no momento em que a gente ganha e ganha bem, né? Principalmente depois de um bom segundo tempo, o Grêmio constrói uma vitória maiúscula diante do Caxias e que realmente empolga em algum nível. Eu confesso para vocês que eu estava na Arena assistindo ali no finzinho do primeiro tempo e assim, desde que eu já comentei isso algumas vezes, eu acho, desde que eu escrevi em blog de Grêmio, no RBS, no Clique RBS, depois no Globoesporte.com, tem gente que acompanha o canal aí que provavelmente lia alguns textos que eu fazia na época e tal, e desde a época que eu escrevo, né, e até agora que eu faço vídeo também, voltei com isso, eu direto tô vendo alguns jogos do Grêmio e já pensando algumas coisas que eu vou dizer, alguma analogia que eu vou fazer, alguma referência, alguma tese que começa a borbulhar na minha cabeça, né? Então é curioso que isso acontece direto. E eu tava já, assim, indo pro intervalo do jogo, e no próprio intervalo, na verdade, com a tese pronta para esse vídeo, né? Ela estava tão pronta e eu concordo tanto com ela que eu até vou expor aqui o que eu pensei em falar, mesmo o segundo tempo tendo destruído um pouco a teoria, mesmo o segundo tempo exigindo novos caminhos para esse vídeo, né? Mas eu acho importante pontuar o que eu ia dizer e acabar dizendo o que eu ia dizer, porque mostra que as coisas também são muito... Tá tudo muito no começo, muito ainda, sabe? Não tem ainda como a gente cravar nada pro bem ou pro mal. E eu ia dizer, até numa espécie de passação de pano ao Quinteiros, e vendo aquele primeiro tempo que o Grêmio até teve chance, perdeu o gol de novo, bola na trave de novo, né? O Grêmio tava um pouco azarado até, mas também o Grêmio sofreu algumas bolas ali que poderia ter tomado, é verdade. Né? Não foi um primeiro tempo de encher os olhos, embora também não tenha sido um péssimo primeiro tempo. Foi uma coisa meio até parecida com o outro jogo ali, sabe? Dava para ter ganho, mas num azar também poderia ter perdido. Não foi brilhante, mas construiu algumas chances. Foi uma coisa ali meio híbrida, né? Eu diria, o primeiro tempo. E eu ia dizer o seguinte, cara, que a tese que eu tava pensando era tipo assim, ó... O time do Renato, vamos supor, né, desse Renato de 2024, tava muito mal. O Renato tava muito mal, tava de saco cheio, tava sei lá o quê. E era um time que andava de bicicleta. Era um time que corria, né, para disputar ali as corridas com seus adversários de bicicleta. Pô, bicicleta vai rápido, dependendo da qualidade da bicicleta, pode ir um pouco melhor que outras, inclusive. Se o ciclista for bom, melhor ainda. Né? Mas uma bicicleta. O Quinteiros, a ideia de trazer o Quinteiros, eu imagino, não é assim, vamos de patinete agora. Não, agora vamos correndo. Não, a ideia é que mexa no Grêmio a ponto de agora a gente andar de carro. Agora a gente vai de carro, né? Cara, se
essa ideia for confirmada, se a gente vê que de fato o trabalho do Quinteiros vai encaixar muito melhor que o do Renato, que quando tu troca um técnico sempre é essa a ideia, cara, a gente pode ir muito além andando de carro do que a gente poderia ir de bicicleta, né? Então, pelo menos a tentativa é essa. Mas a analogia que eu ia fazer, assim, a tese que eu tava pensando era tipo assim, só que, cara, com 15 dias de treino, tu tira a gurizada da bicicleta e dá um carro para eles, tu só ensinou a primeira marcha. Tu só ensinou a primeira marcha. Então, eu tava vendo o primeiro tempo e pensando assim, cara, tu já vê que tem algumas coisas diferentes. Opa, isso aqui não é bicicleta. Opa, mas aqui eu tô ouvindo um ronco de um motor aqui, parece um pouco diferente. Sabe? Tu via coisas diferentes nesse Grêmio pro Grêmio do ano passado, embora o esquema tático ali na prancheta assim, fosse até o mesmo, né? Mas na compactação, na movimentação, em algumas organizações ali diferentes e tal, a gente já começava a sentir. Só que um carro na primeira marcha não vai mais rápido que a bicicleta. Talvez a velocidade seja bem parecida, né? E talvez até em alguns contextos a bicicleta até se saia melhor, porque os caras estavam ali há 5 anos praticamente, ininterruptos quase, né? Já treinando na base da bicicleta, então os caras estavam bons na bicicleta. Eles vão precisar se adaptar do zero ao carro. Os caras nunca dirigiram um carro. Eles têm que entender ali a embreagem, sei lá, se for um carro manual, né, a questão do painel, eles têm que entender um monte de coisa diferente, eles estão assimilando, é quase como aprender a caminhar, cara. Eles estão aprendendo uma outra mecânica de jogo, uma outra lógica, uma outra cultura até mesmo, tática, que traz o Quinteiros na bagagem, uma outra forma. Ele tem um profissional só para lidar com a questão da defesa, outro só para o ataque, ele tem outra metodologia totalmente diferente. Ele enxerga jogo até de uma forma diferente a do Renato, né? Então, o pano que eu tava prestes a passar de novo, e eu sempre passo nem começo de temporada, quem me conhece sabe, não interessa se era o Renato, se é o Quinteiro, se vai ser o próximo, né? Começo de temporada a gente tem que dar esses descontos físicos, etc. Inclusive eu tô achando até o Grêmio bem fisicamente para início de temporada, né? Mas quando tu trocou um treinador, depois de sair um técnico histórico do teu time, que, né, treinou por muito tempo aí nos últimos anos o Grêmio, aí esse desconto tem que ser maior. Só que, cara, a impressão que dá é que no segundo tempo o Grêmio engatou uma segunda. O Grêmio engatou uma segunda, cara. E aí a gente tem que entender, e nós entenderemos, acho, ao longo das próximas rodadas, se de fato o Grêmio já engatou uma segunda, né, com o Quinteiros, ou se de repente a gente pegou um Caxias que vai se mostrar logo adiante ali o pior time da competição, vai ser rebaixado. O Caxias está na Série C, daqui a pouco cai para D, a gente está diante de um dos piores Caxias da história, né? Então assim, vamos ver, daqui a pouco não é que a gente engatou uma segunda, daqui a pouco esse Caxias aí, ele era uma ladeira que nos proporcionou pegar um embalo, ladeira abaixo. A gente estava na primeirinha ali, até soltou no ponto morto e foi só que, opa, consegui embalar bem, porque o Caxias proporcionou isso, ou porque, sei lá, teve alguma sorte de uma qualidade individual, né? Eu me arrisco a dizer, cara, que o segundo tempo do Grêmio teve trabalho, teve jogada trabalhada, assim, sabe? Triangulações, uma coisa que eu vi o Grêmio fazendo umas 2 ou 3 vezes hoje, inclusive eu acho que o gol do Monsalve nasce de um corta-luz que o Bright White dá, e depois tem um lance que o próprio Bright White quase faz um gol, que alguém também faz um corta-luz para ele. Cara, o Grêmio fez uns 2 ou 3 lances parecidos, assim. Esse corta-luz, claro que tem alguns que são aleatórios, esporádicos, né, durante o jogo, assim, a jogada se configura de alguma forma, às vezes até o jogador faz o corta-luz, aquela jogadinha de a bola vira, abrir as pernas, deixar a bola passar, e aí deixar pro companheiro que tá logo atrás. Às vezes o cara faz isso e não tem ninguém atrás, e é ridículo, né, mas acontece. Então às vezes os caras tentam meio na sorte também. Só que, cara, as do Grêmio estavam afiadas, estavam tendo consequência, estavam fazendo sentido. Isso para mim talvez mostre um Grêmio que os caras estão entendendo a mecânica da jogada
e ele já sabe que tem um cara ali atrás sem olhar, porque ele treinou. Porque ele treinou, olha, quando o fulaninho vier pela direita e for cruzar e o Bright White fechar no meio, vai vir aqui o Aravena por trás, não sei o que. Então, parecia que eles estavam entendendo o jogo de uma forma diferente, sabe? Repito, é uma amostragem muito pequena, assim como no primeiro jogo a gente não pode dizer que, meu Deus, terra arrasada, no segundo a gente não pode dizer que o Real Madrid, tua hora vai chegar, sei lá o que, o nada a ver, né? Nem rimou, mas tipo, calma, ainda é pouco pro bem também, se era pouco pro mal, é pouco pro bem, só que, cara, funcionou. Caxias é um time de futebol profissional. A gente viu coisas acontecendo. A gente sabe que a gente já sofreu muitas vezes no gauchão também, contra esses mesmos times. Então, assim, nada dá para cravar, mas tudo são indícios. Tudo a gente vai somando na análise, né? Para depois, no fim das contas, a gente ter ali a noção do todo, né? Então é mais uma pontinha de análise que a gente ganha. E a de hoje foi extremamente positiva, né, cara? A gente viu ali um time que se achou no segundo tempo, ofensivamente até no primeiro já estava bom, né? Perdendo chances claras, é verdade, ali, uma bola na trave, outra jogada que às vezes os caras... Eu acho que também tem aquele efeito de técnico novo que é bom, né? De estar todo mundo querendo mostrar serviço. O próprio Pavon é um cara que eu não vou me encantar com a melhora que ele mostrou hoje, sabe? Acho é cedo também para falar do Pavon e tal, mas tu vê que ele tá, né, numa pilha de, opa, agora talvez eu tenha chance, sabe? Eu acho que todo mundo entra um pouco nessa, que é extremamente positivo, mas ao mesmo tempo talvez gere uma afobação, gere uma, tipo, o cara tinha que ter passado essa bola, ele quis chutar, e sabe, aquele frenesi, assim, um pouco, que daqui a pouco eles vão se acalmar, eu acho, vai, calma, sabe? Eu acho que tá rolando um pouco isso nesses gols perdidos pelo Grêmio, mas a boa notícia é que tá sendo criada a jogada, né, então... Olha, sinceramente, cara, eu óbvio que é impossível tu sair de um 4-0, impossível não, né? Mas é muito difícil tu sair da arena preocupado com algum aspecto depois de ganhar de 4-0, né? Então é óbvio que eu saí feliz, empolgado em algum nível, com algumas coisas específicas, alguns nomes, algumas questões da organização do time, mas vamos ver, porque o gramado era bom, era diferente também da estreia, a estreia tem nervosismo. Agora no próximo jogo parece que vai dar uma mexida aí para testar, acho que vai jogar o Arezo, o Monsalve, que entrou bem hoje, deve jogar, sei lá, talvez mais guris da base aí pra gente ver. Então, olha, né? É aquela coisa, o Edenilson foi bem hoje, né? Mas será que é porque é gauchão? Será que é porque é o Caxias? Pode ser, tudo pode ser. Só que a gente cansou de ver o Edenilson indo mal no gauchão também. A gente cansou de ver o Grêmio empatando ou perdendo pro Caxias também, né? Ou até ganhando assim e não convencendo ninguém, né? Então, cara, quanto a coisa é positiva, não dá para cravar nada, mas tem alguns indícios ali de que talvez a gente possa estar diante de boas notícias aí no futuro. O Grêmio ainda precisa de reforços loucamente, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, para ser justo, tá? Eu já falei em outros vídeos que eu não confio no Grando. Eu também não acho que o Volpi é a solução. O Volpi é praticamente um Grando experiente, né? Eu não contrataria, mas assim, né? Agora, eu falei numa análise que pelo menos o Volpi jogava bem com os pés, porque o Grando era pavoroso com os pés. O Grando era pavoroso. Era um cara que tu não podia passar pra nada, assim, nenhum contexto. Hoje eu achei que ele falou numa entrevista coletiva pós-jogo, eu tava ouvindo rádio, que ele tentou treinar isso para se desenvolver nesse quesito aí que ele sabia que estava devendo e tal. Cara, olha, aparentemente funcionou. Teve um lance ali que ele se complicou, chutou para fora e tal, beleza, mas assim, não tô dizendo que ele tá igual o Volpi nesse quesito, que ele tá muito bom nesse quesito, também é cedo até para isso, né? E foram intervenções bem simples também, nada de espetacular. Mas, cara, o que ele fez hoje, eu já não diria que o Grando faria, né? Acho que de fato ele evoluiu nesse quesito. Vamos ver se foi uma evolução de fato consistente ou fogo de palha,
mas, né, justiça seja feita, ele participou com os pés melhor do que eu imaginava que ele conseguisse, né? Enfim, para toda análise ainda tudo é muito cedo, é muito pouco tempo, a amostragem é muito pequena, mas as impressões que a gente sai do jogo de hoje são extremamente positivas. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço!